Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Para você que está no Piuí, desde que tudo isso aqui é mato, deve ter percebido que a gente fez uma saga falando sobre os filmes da Marvel. Mas de lá pra cá, esse pessoal lançou tanto filme e tanta série que os nossos vídeos acabaram ficando defasados, né? É tudo tão velho. E é justamente por isso que hoje a gente vai recomeçar essa jornada por todos os filmes do MCU, trazendo aqui o enredo deles, várias curiosidades e, claro, a nossa opinião. Mas essa saga vai funcionar um pouco diferente, porque como são 8.937 filmes, a gente ficaria o ano inteiro falando sobre o MCU. Então a gente vai fazer um vídeo por mês sobre o MCU e a previsão é que a gente acabe tudo até 2028. Acho que ia ser um vídeo a cada 2 semanas. Ah, não dá? A gente vai ficar o ano inteiro falando sobre isso. A gente vai ficar 2 anos falando. 2 anos, sem meme. Talvez seja mais do que um vídeo por mês. Aí a gente vai ver, entendeu? Conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo. Conforme a necessidade do cliente. Foi há 84 anos. Mas chega de papo, apague as luzes do seu quarto e chame seu tio Antônio, que é burro, pobre e egoísta, para assistir a primeira parte da saga Marvel aqui no Piuí. E antes desse vídeo começar, eu gostaria de convidar vocês para participar da iniciativa. Deixa o like aqui embaixo. A Marvel é uma gigante dos quadrinhos e tá lotada de personagens icônicos, mas como a gente falou, quadrinhos, que era uma arte não muito valorizada por Hollywood e pelo mundo afora, porque as pessoas olhavam para aquilo e falavam, é só um gibizinho de criança, isso aí não tem peso, isso não é importante. Nerd esquisito recluso. E no início dos anos 2000, a Marvel tava mal das pernas, não tava fazendo muito dinheiro e foi obrigada a vender os direitos dos personagens para outros estúdios fazerem seus filmes. E assim surgiram filmes como Blade, X-Men, Homem-Aranha. E aí os heróis começaram a ganhar um certo respeito no coração das pessoas e principalmente começou a encher o bolso da galera. Aí eles viram que era uma boa oportunidade para ficar bilionário. O dinheiro é bom. O dinheiro é muito, muito bom, Jack. Só que quem tava ficando com essa grana não era a Marvel, mas sim a Fox no caso dos X-Men e a Sony no caso do Homem-Aranha. E foi exatamente pensando nisso e vendo esses sucessos que a Marvel percebeu que ainda tinha ali alguns heróis que ela detinha o direito, especialmente a formação mais clássica dos Vingadores. Com base nisso e percebendo que até então ninguém tinha feito filmes correlacionados, eles eram apenas histórias separadas, a Marvel decidiu botar em prática um projeto muito ambicioso de fazer o seu próprio universo cinematográfico cheio de correlações entre filmes de diferentes personagens e que no fim culminaria na união de todos eles, como acontece nos quadrinhos. E foi assim que lá em 2008 se iniciou o MCU, o universo cinematográfico da Marvel, que já teve um pontapé inicial muito, mas muito melhor do que todo mundo podia imaginar. Lançado em 2008 com o roteiro de Mark Fergus, Hawk Ostby de Filhos da Esperança, Art McCrum e Matt Holloway de MIB, Homem de Preto Internacional e direção de Jon Favreau, de Mowgli, O Menino Lobo, Rei Leão e até um filme meio desconhecido, mas que é muito bom, o tal do Chefe. Homem de Ferro nos apresenta o gênio, playboy e filantropo Tony Stark, um cara que é muito malandrovski. Ele é todo das mulheres, das bebidas, entendeu? É um safado, mas ele é um gênio, entendeu? Ele tem muito conhecimento, ele constrói as coisas, ele tá ali por trás da empresa Stark Industries, onde ele enche o bolso, principalmente vendendo armas de destruição em massa. Não precisa de paciência, precisa de dinheiro. E ele não se importa que são armas de destruição em massa e que pode acabar com a família de várias pessoas porque ele quer dinheiro, ele quer fama, entendeu? Então ele ganha um prêmio lá, só que ele também não tá nem aí pro prêmio, ele quer ficar jogando poker. E aí o tal do Obadiah Stane, que é um sócio dele ali, um cara que meio que ajuda ele na empresa, mas que não é o dono, fica meio de cara com isso, ele fica meio preocupado. Mas sabe como é que é, né? O Tony Stark é estrelinha, então deixa o cara viver a vida dele. Então ele vai lá e sai com o jornalista fala mal dele, mas ele não tá nem aí. A gente vê que ele é um cara que vive a vida sem regras. Render unto Caesar that which is Caesar's. There you go. Nessa vida de executivo e popstar, Tony Stark está no Afeganistão para demonstrar um novo míssil dele, o Jericó, que promete causar grande destruição, matar várias famílias. E ele foi até lá exibir essa maravilha quando, de repente, o comboio onde está Tony Stark é atacado por um grupo terrorista.
Após esse ataque, Tony acorda em um cativeiro com uma bateria de carro conectada ao seu peito. E ali ele encontra um outro prisioneiro, o Yinsen, que também é um grande cientista e explica para ele que desenvolveu um eletroímã que está sendo alimentado por aquela bateria para impedir que os estilhaços dos mísseis cheguem ao coração dele e o matem. Você vai morrer! Robert Downey Jr. nasceu para fazer o Tony Stark e isso é claro, porque ele faz com uma maestria, ele realmente consegue passar essa ideia de que ele é o playboyzão, que ele dá em cima das pessoas, ele é muito carismático, tá ligado? Tipo assim, ele é um babaca, mas é meio difícil não gostar dele, né? Nossa, ele é tão legal! O Jon Favreau comentou que ele gostaria de ter um ator para interpretar o Tony Stark que fosse um cara com um background parecido com o do personagem. Então ele procurava justamente um cara mais playboy, um pouco mais arrogante, entendeu? E ele encontrou isso no Robert Downey Jr., que, como o Miguel falou, encaixa perfeitamente aqui. O roteiro desse filme não estava 100% finalizado, o que exigiu alguns improvisos dos atores, e o Robert Downey Jr. está impecável nesse filme. É só começar, passam-se ali 10, 15 minutos, a gente já entende qual é a essência do personagem e a gente de alguma maneira já cria um certo afeto por ele, entendeu? Porque o carisma do cara realmente destrói como Robert Downey Jr. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado. E vou dizer, tá, o Jon Favreau manda muito bem na direção também. Ele faz um filme que é muito dinâmico, então ele apresenta o background do personagem numa apresentação que tá tendo lá, numa premiação. Daqui a pouco a gente vê como é que é a relação dele com o Obadiah Stane, junto com a Pepper Potts. A gente também vê a relação dele com o cara do exército lá, o Rhodes, que é um grande amigo dele. É um filme muito rápido, muito dinâmico, não tem aquela barriga, sabe? Mas voltando à caverna, quem sequestrou o Tony Stark foi o grupo terrorista 10 Anéis. E o líder deles ali, o Raza, comenta que o que eles querem é que o Tony construa um míssil Jericó para esse grupo. E aí o Tony dá uma resistida e tal, mas ele percebe que se ele não fizer nada ele vai acabar morrendo. Então ele começa a construir, tem a ajuda do Yinsen, só que na verdade eles não estão fazendo míssil nenhum. A primeira coisa que o Tony Stark pensa é: eu vou fazer um reator diferente aqui pro meu peito, baseado na tecnologia ARC que ele tem nas indústrias Stark, que é para ele poder ter esse eletroímã funcionando sem precisar ficar andando com uma bateria de carro para lá e para cá. É que é um pouco pesado, né? Mas se é Moura, é confiável. Moura é Moura. E aí ele percebe que esse reator é muito útil ao afastar os estilhaços ali do coração dele. Porém, ao mesmo tempo, também dá uma força elevada a algumas coisas. Ele pensa, por que eu não faço uma armadura que vai ser alimentada por esse mini reator ARC? E assim ele começa a fazer essa armadura com a ajuda do Yinsen. E o pessoal lá, os terroristas, olham pelas câmeras de segurança e falam, mas era pra ser um míssil. Por que tem um braço aqui? Por que tem uma perna aqui? O que é isso? Mas que é assim? E conforme eles começam a suspeitar, eles vão encurtando o prazo do Tony e do Yinsen. Chega ao ponto de eles terem apenas um dia para terminar o míssil. Um prazo que ainda assim é maior que o do editor do Piuí tem para editar alguns vídeos. E aí chega o fatídico momento que o Raza não aguenta mais esperar pelo míssil e vai lá dar uma olhada no que está acontecendo. E aí eles têm que se preparar. O Tony Stark pede ajuda do Yinsen para colocar essa armadura para se proteger, só que ela não está 100% pronta ainda. Então o Yinsen vai lá ganhar tempo, uma dessa começa a tirar a la Han Solo dos terroristas, acaba tomando a pior, fica baleado e nesse momento a armadura é ativada. E aí já consegue ver por meio de muito efeito prático essa armadura funcionando. Ele dá uma porrada em um monte de terroristas. É realmente muito legal a gente ver o peso que aquela armadura tem. Incrível! Com a armadura ele consegue acabar com os terroristas, faz um churrasco de afegão maravilhoso ali e acaba fugindo do cativeiro. Só que ele é catapultado desse cativeiro, vai cair super longe dali, onde será resgatado pelo Tenente Coronel Rhodes. E aí, em sua volta para casa, ele pede apenas duas coisas. Primeiro, um hambúrguer. Segundo, uma coletiva de imprensa onde Tony Stark fala que não vai mais produzir armas nas indústrias Stark porque percebeu que isso faz muito mal para o mundo. E eu, Obadiah Stane, falei, pera aí, amigo, pera aí, como assim? Não fala esse negócio aí, tá falando besteira, fica na tua. O Obadiah Stane já tem problema com o cara, já é meio preguiçoso, já fala mais do que deve, ele ouve isso aí e ele pensa, de novo. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho, não faz. Você está impossível.
A real que como a empresa do Tony, ele não tá nem aí, ele não dá bola. Então ele fica lá na garagem dele, aprimorando a armadura que ele fez, porque ele realmente curtiu aquilo ali. Começa a trabalhar nisso, inclusive ele faz um novo reator Arc pro peito dele. O antigo ele manda a Pepper Potts, que é a assistente dele, a Alfred dele, jogar fora. Só que ela não faz isso, ela coloca num vidrinho com os dizeres: a prova que Tony Stark tem coração. Ele termina o novo reator Arc, termina a nova armadura e a gente finalmente vê como ela é. E é, meu, muito linda. Olhando esse filme e lembrando de tudo que a gente já assistiu sobre a saga Marvel, é até difícil imaginar que isso aqui faz parte da saga Marvel. Porque o Tony Stark tem algumas piadas um pouco mais adultas que ele faz o tempo inteiro, ele é sarcástico, e uma parada bem diferente aqui também é a questão do efeito prático. Sabe, a gente vê essas armaduras realmente. Lá na caverna eles fazem uma armadura gigante de ferro, ela funciona muito bem. Aqui também essa armadura aprimorada, a Mark II, também tem elementos reais. Então a gente olha aquilo construído e dá pra meio que tocar, entendeu? Claro, você não pode tocar porque você tá vendo um filme, né? Mas parece muito real. A magia do cinema. Parece muito real e de fato é real. Eles fizeram a armadura, são mais de 400 peças projetadas, encaixadas, e quando a gente assiste isso, é nítido que aquela armadura é de verdade. Obviamente vai ter os momentos em que ele vai voar, em que ele vai fazer não sei o que, vai ir pra lá, vai jogar um raio, aí a gente vai ter o CGI, mas é um filme que aposta muito nos efeitos práticos. O CGI é bom também, né? O CGI é bom, e quando a gente compara esse filme com o que a gente vai ver lá na frente, existe um decréscimo de qualidade muito grande, porque aqui ainda se apostava muito nos efeitos práticos e a armadura, ela realmente é muito real. E lá nos últimos filmes em que a gente vai ver o Homem de Ferro, já vira um negócio meio CGI puro, então ele parece muito mais um boneco do que ele parecia aqui. Aqui ele parece um Homem de Ferro. Em alguns momentos de outros filmes ele vai parecer um homem de plástico. Veja como massacraram meu garoto. O Tony descobre que estão usando armas da Stark Industries lá no Oriente Médio, então ele bota a armadura dele, que agora foi pintada, está muito elegante, e vai lá dar um pau na galera. Já também para descarregar um pouco do ódio, entendeu? Então a gente vai ver novamente cenas maravilhosas com essa armadura, depois ele escapando, a Força Aérea indo atrás dele, e quem tá lá falando no telefonezinho com o Tony Stark é o amigo dele, o Rhodes, que percebe que é o Tony Stark fazendo merda, né? Porque o cara é um merdeiro nato. Só faz merda, hein? Mas uma coisa decepcionante pro Tony Stark é que ele descobre que o Obadiah Stane tá vendendo armas lá pro Oriente Médio, é ele que não parou de vender. E uma coisa pior ainda, ele descobre que quem mandou lá os terroristas sequestrar o Tony Stark foi o próprio Obadiah Stane. Filho da E nesse momento, o traíra do Obadiah já localizou a armadura original que o Tony Stark fez lá na caverna, recolheu todos os para-choques, os espelhinhos, levou para uma garagem e tá construindo a sua própria armadura com aquilo ali. O problema é que ele não tá conseguindo desenvolver uma fonte de energia para essa parada. Ele tentou uma bateria Moura, mas não funcionou. Tem que ser um mini reator Arc. E como os engenheiros do cara não conseguem fazer isso, ele simplesmente vai até a mansão do Tony Stark, paralisa o Tony Stark utilizando um equipamento que eles criaram juntos e arranca o mini reator do peito do cara. E nesse momento o Tony Stark tá pra morrer, começa a se arrastar ali e lembra que a Pepper Potts não jogou fora aquele reator Arc original, ele está lá naquele souvenir ainda. Então ele vai se arrastando e ele não consegue chegar até lá, até que o robozinho que ele usou o filme inteiro se mostra super útil e alcança pra ele. Ele quebra, coloca no peito e amém, não vai morrer. Esse filme tem um tom de comédia bem grande. O Jon Favreau é um cara que já participou de várias séries de comédia e tal, e ele tem essa veia no humor e tal, e funciona muito bem. O Tony Stark é um cara engraçado por natureza, então ele consegue conduzir algumas cenas com algumas tiradinhas que ele faz. Mas esse filme aqui não é competente só na piada não, tá? Porque no roteiro eles conseguem amarrar muito bem as pontas. Então lá na metade do filme, a Pepper Potts não joga fora o reator Arc. A gente acha que vai ser só uma homenagem que ela vai dar pra ele e tudo mais, mas na verdade isso vai ser essencial para que ele consiga sobreviver. O robozinho que ele ficava zoando o tempo inteiro, que não era útil, aqui ajuda ele. Então cada coisa que esse filme coloca, essa ponta solta que fica, depois o roteiro vai lá e amarra. Eu te agradeço por isso. E o interessante é que tudo isso acaba agregando ao personagem Tony Stark, que além de ter uma boa interpretação, tem essa escrita que traz pra gente um cara arrogante, um cara que às vezes é nojento, um cara que menospreza o robozinho, que não dá tanto valor pra sua assistente, mas que conforme vai vivendo a sua jornada, vai percebendo que todas essas coisas têm sim o seu valor. Esse personagem está em constante transformação
transformação e por isso ele é tão bom. A transformação do Tony Stark é positiva, já a do Obadiah Stane nem tanto. Ele começa sendo esse cara que é brother ali do Tony Stark, que ajuda ele, daqui a pouco ele vai ficando um pouco mais sarcástico, um pouco não positivo com as ações do Tony Stark, mas a partir do momento que ele encontra a armadura, ele vira um vilão malvado de desenho animado, entendeu? Ele fala assim, vou fazer minha armadura, vou conquistar o mundo, sabe? Do nada, ele só queria dinheiro no passado. Agora ele quer uma armadura pra matar civil, o que é isso? Eu quero espalhar maldade. E malvadão, querendo matar gente, ele vai até as indústrias Stark, ativa a armadura gigante dele e começa a caçar Pepper Potts porque ela tem informações, entendeu? Ela sabe demais. Só que felizmente a Pepper Potts está sendo protegida pela S.H.I.E.L.D., que já foi introduzida aqui na Marvel logo no primeiro filme. A gente não entende muito bem o que eles querem, o que eles estão fazendo, mas aparentemente eles são mocinhos. Somos os mocinhos! Já o Tony Stark consegue se recuperar com aquele mini reator, ele conta com a ajuda do Rhodes e consegue sair da sua mansão com a armadura e chegar até o Obadiah Stane, onde os dois vão começar uma lutação, uma brigaria. O Tony Stark vai tentar acabar com o Obadiah Stane aproveitando uma falha que a armadura dele tinha, que era de não conseguir voar até uma altura X, porque ela começava a congelar. Outro elemento de roteiro que eles recuperam no final. Isso, as coisas são introduzidas, elas são recuperadas, mas fato é que o Tony Stark está em maus lençóis, o reator antigo dele não tem energia o suficiente, só que felizmente ele tem a ajuda da Pepper Potts, que aparece ali em determinado momento, e aí o Tony Stark arma uma verdadeira armadilha para que o Obadiah Stane seja atingido pelo reator arc gigante que eles têm nas indústrias Stark, e ali o cidadão acaba morrendo. No fim do filme, o agente Coulson, que faz parte da S.H.I.E.L.D., chega pro Tony Stark e fala: ô, fica pianinho, não fala nada que tu tem uma armadura, que tu fez essas paradas, porque isso vai dar ruim. A gente é especialista em manter esse segredo. Só que o Tony Stark, a gente conhece bem, né, merdeiro? Então ele vai lá fazer a coletiva de imprensa dele, começa a meter os papinhos que é tudo mentira, só que isso aí coça ele fala: quer saber? Eu sou Homem de Ferro. I am Iron Man. Fala essa que foi criada pelo Robert Downey Jr. e que levou a Marvel a repensar a ideia de identidades secretas, entendeu? Porque os heróis, de modo geral, eles têm esse lance da identidade secreta. Mas aqui no MCU a gente vai ver que isso praticamente não é levado em conta. O filme termina aí e na cena pós-créditos, é claro, a Marvel ficou famosa por essas cenas e elas estão desde o primeiro filme. Aparece o Nick Fury, ele está lá com o seu tapa-olho, ele faz parte da S.H.I.E.L.D., ele é o diretor da S.H.I.E.L.D., ele fala pro Tony Stark: você acha que você é o brabão mesmo? Você acha que você é poderoso? Então, eu conheço mais gente que é assim. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Homem de Ferro custou 140 milhões e faturou 585 e foi muito bem avaliado na crítica. Assim, o valor que esse filme fez nas bilheterias foi realmente impressionante, porque a Marvel, fazendo seus próprios filmes, era uma parada arriscada demais. Eles não tinham muita experiência com isso, então eles falaram o seguinte: já que a gente não tem dinheiro, vamos colocar os nossos personagens no prego. Tipo assim, olha, se o filme não se pagar, vocês podem pegar os direitos dos personagens, mas eles conseguiram, eles fizeram um sucesso. Agora eu estou aliviado. E mais do que isso, nos entregaram um filme muito bom. E um personagem excelente, eu diria até que é o melhor personagem de todo o MCU, é o primeiro que foi apresentado. O Robert Downey Jr. caiu como uma luva no Tony Stark, ele realmente parece ter nascido para fazer esse personagem. E o filme, além de aproveitar o carisma do Robert Downey Jr. e a correlação que ele acaba tendo com esse personagem, traz também um ótimo roteiro que tem aqui vários pontos de desenvolvimento desse personagem, e tudo isso é muito bem dirigido pelo Jon Favreau. E eles também foram mestres em colocar pequenos detalhes que chamam a nossa atenção para o que vai virar no futuro. Então esse lance da S.H.I.E.L.D. aqui não é muito explicado, mas fica aquela interrogação: onde é que isso vai dar? Então eles foram mestres em começar esse projeto e já deixar as pontas soltas para o futuro. E vale mencionar também que esse filme surgiu no mesmo ano que Batman, o Cavaleiro das Trevas, mas adotou um tom totalmente diferente, muito mais voltado para comédia, um filme muito mais dinâmico, muito mais rápido, que conseguiu ter uma identidade própria no cinema em uma época em que a gente tinha a impressão que tudo que ia nascer era parecido com os filmes do Batman.
Em 2003 foi lançado o filme Hulk de Ang Lee e já tinha ali uma sequência programada para 2005. Só que a Universal se enrolou um pouco, não estava conseguindo entregar esse projeto, aí chegou a Marvel com essa ideia de fazer um universo cinematográfico e fez tipo um joint venture com a Universal. Elas se juntaram para fazer o filme do Gigante Verde, ou Gigante Esmeralda, alguma coisa assim. Lançado em 2008, apenas 2 meses após Homem de Ferro e com o roteiro de Zack Penn, de X-Men: O Confronto Final, e direção do Louis Leterrier, de Carga Explosiva. Gostou da minha pronúncia francesa? Excelente, cada vez melhor. Parece o Edward Norton no filme falando português. Não me deixe conforme. Que? O Incrível Hulk nos apresenta Bruce Banner, que é um cientista que está fugindo porque ele deve ter feito alguma cagada. O início do filme mostra que rolou alguma treta com raios gama, ele acabou ficando esse monstrão verde e agora foge do exército americano. Uma coisa engraçada desse filme é o seguinte, ele começa no Brasil. E assim, o filme do Ang Lee termina com o personagem na Amazônia. Então você meio que faz uma ligação. Será que isso aqui é uma espécie de sequência daquele? Porque isso aqui não é exatamente filme de origem, né? Ele tem ali o personagem fugindo, mas não mostra certinho como é que ele conseguiu os raios gama, a relação com a personagem. Ele é como se fosse um capítulo 2 do personagem. É porque esse filme foi lançado apenas 5 anos depois daquele que era o filme de origem do Hulk. A gente já tinha visto essa história em 2003, raios gama, experimentos conduzidos pelo General Ross, e aí o Bruce Banner vira essa figura que não pode ficar braba, não pode ali ter uma aceleração muito grande de batimentos cardíacos que se transforma. Ele não pode nem ter uma ereção. Ele não pode assistir um jogo de time nenhum do Diniz. O cara odeia o Diniz. Então, tudo que a gente viu no filme do Ang Lee é resumido aqui em 2-3 minutos numa montagem, onde a gente vê o Hulk, experimentos, algumas frases meio soltas e tal, e logo depois ele parte para sua história própria. Ele tem um pouco essa vibe de continuação por conta disso, mas ao mesmo tempo ele é muito diferente. Inclusive, o Hulk, em 2013, era interpretado pelo Eric Bana, e aqui acaba sendo interpretado pelo Edward Norton, que no futuro seria trocado pelo Mark Ruffalo. O motivo é que essa daqui é uma das produções mais conturbadas, provavelmente a mais conturbada de todo o MCU, já que o Edward Norton imaginava um filme muito mais sério, profundo, dramático, que trabalhasse o sofrimento do Bruce Banner nessa situação, e a Marvel queria fazer um filme mais cômico, entendeu? Bom, e como ele já se transformou em vários lugares e sempre gerava muita merda, ele resolveu se mudar para um lugar mais tranquilo, a favela da Rocinha. E lá ele trabalha agora numa empresa de refrigerantes, tipo uma Itubaína da vida, que aqui é chamado de Pingo Doce. Eu adoro esse nome. Nessa empresa de refrigerantes ele tem tipo uma fera ali que é interpretada pela Débora Nascimento e também sofre bullying ali de alguns caras que são interpretados sei lá por quem. Supostamente eram para ser brasileiros. Mas quando esses caras falam em português, cara, é risível. E pra mim o momento mais incrível é o "para com isso, gostosa". Para com isso, gostosa. Sai daqui. Tem problema? Sem problema. Tá demais. É justamente na fábrica da Pingo Doce que certo dia o Bruce Banner se corta, o sangue dele cai nas garrafas, essa garrafa acaba sendo invasada, enviada para os Estados Unidos, onde é bebida por um senhorzinho interpretado pelo Stan Lee. Ou pelo próprio Stan Lee. Ou bebida pelo próprio Stan Lee, que sofre uma reação inesperada e acaba entregando ao General Ross a localização do Bruce Banner. Ele está refugiado no Brasil, mas agora os americanos localizaram o nosso cientista. Ladies and gentlemen, we got him. E aí é enviado um grupo para capturá-lo, liderado pelo soldado de elite, o soldado anão, Emil Blonsky. Esse trecho é um prato cheio para quem é brasileiro, porque o filme supostamente se passa na favela da Rocinha, tem o Rickson Grace ensinando o Bruce Banner a controlar o ódio, tem a Débora Nascimento, tem esses brasileiros que não são brasileiros, tem várias referências maravilhosas. Tem um momento que uma mãe de uma criança fala assim: "Ô criança, vem jantar!" Por que é que chama um filho de criança? Eu diria que a gente tem aqui algumas das melhores cenas já gravadas no Brasil, perdendo apenas pro menininho do "Tá lá atrás, it's behind" de Sinais. Tá atrás da garagem! Tá atrás daí! It's behind! Mas ó, não sei se não perde também para o This is Brasil, lá o filme do Velozes e Furiosos no Brasil. É verdade. This is Brasil!
Essa é uma escolha bem difícil que a gente faz. E vale mencionar que a essa altura o MCU estava apenas começando, mas já era um prato cheio para quem tá atrás de easter eggs e referências. Então aqui no filme do Hulk, a gente vai ter algumas imagens envolvendo projetos das indústrias Stark. Teremos também uma aparição do Paul Souls, que era quem dublava o Hulk na série animada da década de 60, e até do Lou Ferrigno, que era o cara que interpretava o Hulk na série live action dos anos 70 e que aqui nesse filme faz a dublagem do Hulk transformado. Tem também cena do Bruce Banner segurando um calção roxo, que era o uniforme clássico do Hulk lá nos quadrinhos. Então assim, você que é fã do personagem, você que é fã desse universo de quadrinhos, vai adorar também. Adoro referência. O Bruce Banner tá um bom tempo se controlando sem virar o Hulkzão, entendeu? Ele tá de boa. E enquanto ele tá ali na surdina, ele fica trocando mensagens com o tal Mr. Blue que quer ajudar ele a se curar. Só que essas paradas não estão dando muito certo, não estão avançando muito nas pesquisas. E o cara fala, tu quer se curar? Tu tem que vir até aqui. Em paralelo a isso, chega lá o Emil Blonsky com a sua equipe e começa a atacar os Aranha na favela. Acaba chegando até o Bruce Banner, na fuga o Bruce Banner se transforma, dá um pau naqueles brasileiros que não falam português e também dá um pau na equipe do Emil Blonsky. Ele se irrita tanto que dá um pulão e vai parar na Guatemala. E aí quem vai até a Guatemala a pé vai até os Estados Unidos também. Então ele dá um outro pulo e vai para a América do Norte. Bruce Banner vai até a Universidade Culver atrás dos dados das pesquisas que o General Ross fez com ele, só que quando ele chega lá, deletaram tudo. Ele até abre a lixeira do computador, mas não tá na lixeira, já saiu do HD. Felizmente, a filha do General Ross, a Betty, que também é o affair do Bruce Banner, tem alguns desses dados em um pendrive. E aí a Betty, depois de 5 anos, já tava com outro cara, tá ligado? Só que quando chega o Bruce Banner, ela lembra da pentada. Ai, que saudade do meu ex. E vou dizer, a pentada do Homem Verde deve ser forte, tá? Porque ela larga o maridão dela em questão de segundo, vai lá falar com o cara, assim, não beija ele ainda, mas fica aquele clima, fica aquela boca que chega muito perto e entrega o pendrive pra ele. Pai, você tá chorando? Não. Tem certeza que tá bem? Tem. Em paralelo a isso, o General Ross chega lá pro Emil Blonsky e fala, o Bruce Banner vira esse bichão verde aí, ele é bem forte, então você vai ter um problema pra enfrentar ele. E aí o Emil Blonsky fala, eu quero ser poderoso assim também. E aí o General Ross fala, não tem como, mas eu tenho um sorinho aqui, ó, da hora, que vai te deixar rapidão, com força, você vai pular. O cara cheira a suco. É isso aí, porque na verdade o Bruce Banner tinha participado de experiências envolvendo o soro do super soldado. Então o General Ross aproveita, aplica uma dosezinha no Emil Blonsky e esse pessoal parte pra cima do Bruce Banner mais uma vez. E agora eles levam a sua arma mais poderosa, que são 2 caixas JBL gigantescas que quase param o nosso querido Hulk. Porque a hora que começa um toma, vai tomar, cara, é difícil aguentar isso. É difícil, mas o Hulk consegue e ele faz aquilo que muitos de nós gostaríamos de fazer, que é destruir caixas JBLs alheias. Ele vai lá, arrebenta as 2 caixas, dá uma surra em todo mundo, inclusive no Emil Blonsky. Fatality. O Hulk dá uma porrada em todo mundo, dá um pisaço no Emil Blonsky, quase mata o cara e consegue pegar a Betty e escapar dali. Eles vão parar lá num quarto de hotel, eles estão loucos pra dar uma massa. Eu vou dizer um negócio, tá? Esse casal aqui consegue ter química. É uma coisa que depois no MCU vai acabar não acontecendo muito, mas esse casal tem química, só que quando eles vão meter o bife, aí começa o coração a acelerar, tá ligado? Começa a ficar... E ele não pode ficar nervosão assim, porque senão ele vira o Hulk, então ele tem que parar. Eu te brochei mesmo! Depois disso ele manda uma mensagem pro Mr. Blue, o Mr. Blue fala, chega aqui no meu cafofo que eu vou te ajudar. Introduz nele uma espécie de antídoto que tem que entrar quando ele tá transformado, supostamente funciona, a gente acha que ele realmente conseguiu se curar. Venci o câncer? O problema é que Bruce Banner descobre que além de ter desenvolvido a cura para sua condição, o nosso querido Mr. Blue também desenvolveu várias outras, visando curar muitas outras doenças. E aí o Bruce Banner pensa assim, cara, ele precisa destruir isso aqui ou vai dar merda. Só que antes que ele possa fazer qualquer coisa, os homens do General Ross chegam, Emil Blonsky aparece ali, toca o terror, bate na Betty, dá uma coronhada no Bruce Banner, eles prendem o homem, só que ele chega lá pro Mr. Blue e fala, olha, eu quero ser poderoso assim. Aí o Mr. Blue fala, mal, não vai ser bem assim, tá? Porque você vai pegar o sangue do cara aqui, vai misturar com o que tu já tem, pode não dar bom. Aí o Blonsky fala,
Eu não me importo. Eu só quero ser fortão. Me dá esse suco! Entendeu? Isso aqui é um paralelo. Aqui começa na academia e não consegue ficar forte e recorre ao suco. Cara, tu vê que bonito, né? Esse filme aqui, olhando superficialmente, eu diria que ele não tem absolutamente nada. Mas se tu começa a pensar mais, ele tem, né? Tem que ser porco às vezes, sabe? Te falta isso. Catar trufas? A trufa desse filme são os caras falando em português. Pra mim, isso daqui é com folga a melhor parte do filme. Eu acho esse relacionamento dele com a Beth muito mal desenvolvido, mas não é um filme de todo ruim. Eu acho legal. Ok. Eles fazem um processo lá no Emil Blonsky e ele vira um tipo de Hulk. Mas ele vira um Hulk bizarro, tá bom? Cheio de osso saindo, todo torto, todo feio, todo horroroso. Dá um tapa no Mr. Blue, cai um pingo de sangue do Hulk na cabeça do Mr. Blue, ele dá um sorrisinho. Já deixando claro que isso aqui era pra ser um próximo vilão, que nunca aconteceu. E aí, transformado, o Emil Blonsky vira o Abominável. Ele vai pra cidade e resolve que vai destruir tudo. Mas como ele tá descontrolado, ele quer bater no Hulk, porque ele quer provar que ele é mais forte, entendeu? Aquele chutão que ele levou realmente mexeu na moral dele. Só que assim, como é que o Bruce Banner vai virar o Hulk se ele foi curado? Magia! E aí esse filme aqui, ele tem uma espécie de migué no roteiro, que quando eles aplicam a cura no Bruce Banner, o doutor já fala assim, olha, te curou, mas eu não sei se é pra sempre, pode ser que seja só por um tempo. Então quando o Abominável tá destruindo a cidade inteira e o General Ross já capturou o Bruce Banner, ele percebe assim, cara, a única maneira da gente parar esse maluco é com o Hulk. Então o Bruce Banner vai lá, se transforma, e ele não consegue se transformar, e ele tenta fazer... ele tenta olhar uma revista pornô pra ver se ele também fica ali um pouco animado e tal. Não transa com a Beth? Não tenho mais o meu pênis! Eu não sei. A coitada da Beth ficou chupando o dedo aqui. Ele tenta fazer de tudo e não se transforma, e é aí que ele recorre ao último recurso. Bruce Banner salta de um helicóptero e quando ele cai no chão, a gente já vê ele transformado como Hulk. A cena é legal, tá? A cena é legal, ele caindo no chão é legal. E aí as criaturas saem na porrada, é chute, é tapa, é prédio sendo destruído, é carro caindo, é uma loucura, entendeu? O Hulk apaga um incêndio com uma palma. Isso é legal pra Isso é legal. E no derradeiro momento, o Hulk manda sua frase já consagrada. Hulk, esmaga! E acaba com o Abominável. Hulk! Smash! Acaba, mas sem matar, porque a Beth fala pra ele, ó, não mata o cara e tal, e aqui a gente já entende que herói da Marvel não mata ninguém. Eles causam apenas traumatismo craniano. Sabendo que vai ser difícil meter o bife ali com a Beth, porque não consegue, ele resolve que vai se isolar na que eu acho que é o Canadá, e aí no final do filme a gente percebe que agora, aparentemente, ele consegue controlar o bichão. Esse filme era pra ter um final alternativo, que o Edward Norton pensou e tal, que era pra ser mais dramático. O Bruce Banner ia meter uma bala na boca, só que o Hulk ia cuspir de volta, mostrando que ele não consegue, que ele tá condenado a ser daquela maneira. Esse filme era para ser muito diferente e tem vários relatos de que o Edward Norton aproveitava momentos em que o diretor não estava de olho para modificar as cenas e aí ele fazia o diálogo que ele queria, ele atuava de uma maneira um pouco diferente. Então ele foi uma verdadeira guerra durante a sua produção. Era o Edward Norton puxando para um lado e a equipe da Marvel puxando para o outro. Aí ficou um filme meio esquizofrênico, né? Na cena final, o General Ross é abordado ali pelo nosso querido Tony Stark e fala pro Caba: olha, tô montando um time aí com uma galera, vai rolar um bagulho muito massa. Fiquei sabendo que tu conhece um Homem Verde. Vem pro fute, vem. O Incrível Hulk custou 150 milhões e faturou um pouco mais que 260. E as críticas foram mais ou menos, não foram muito positivas, nem muito negativas. Uma galera ficou em cima do muro, que esse filme aqui... Esse filme é em cima do muro. Então não tem como ser diferente. Eu não desgosto do filme, sabe? Eu acho que tem boas coisas. Mas também não gosta do filme. Mas também não gosto, é isso. Ei, cara, esse filme aqui, ele é em cima do muro total. Ele não é engraçado, ele não é dramático, ele não tem grandes momentos, mas ele também não tem momentos muito ruins, entendeu? Não fala tão mal, não me deixa com fome.
Cara, ele tem uns erros muito bons. Pra quem é brasileiro, eu acho que a gente aproveita várias coisas do filme. É uma experiência além, né? Mas realmente é um filme que tem... É um filme que parece esquizofrênico, na verdade. É de um lado pro outro. Realmente fica claro que o Louis Leterrier queria fazer alguma coisa, o Edward Norton queria fazer outra, a Marvel outra ainda. Então, assim, é um filme meio confuso. Tanto é que tem muita gente que acha isso aqui o pior filme do MCU. Mas não é, tá? Tantas opções diferentes. Não, não é. Esse aqui talvez seja o filme mais esquecível do MCU, porque o próprio MCU fez questão de esquecê-lo. Então daqui pra frente a gente vai ver o Hulk do Mark Ruffalo, vamos acabar nos esquecendo do Edward Norton, salvo por algumas pessoas que ainda acham que ele é o melhor Hulk e tal. Mas assim, se a gente for comparar, por exemplo, com o Homem de Ferro, é fato que o Edward Norton não pegou o personagem pra si, como aconteceu com o Robert Downey Jr. É uma mudança muito mais possível de se fazer. Mas no fim das contas, você vai perceber que isso nem importa, porque já que ignoraram esse Hulk, vamos pro que importa, que é o Homem de Ferro. Mas isso aí, só na próxima parte. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você é um fã de O Incrível Hulk? Ou você acha que é um filme ruim? Ou você acha que é um filme que Eu já dei minha opinião. Não se esquece de conferir aqui na descrição os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que tem um monte de episódio falando sobre filme de herói. A gente é fã, né? A gente adora, eu amo.